Bem-vindo aqui a esse vídeo do Engenheiro de Pijama e vamos falar um pouco de segurança no trabalho com o uso de cinto paraquedista com talabarte. Agora que vocês viram como funciona colocar o cinto paraquedista, que é esse cinto aqui que prende você tanto na parte superior do corpo quanto na parte inferior, diferente daquele quando você faz tirolesa que prende só o cadeirinha, que a gente fala que é da cintura para baixo, a gente tem agora o equipamento de amortecimento de impacto, que é aqui o nosso querido talabarte, que é um talabarte em Y, que a gente fala que é o talabarte com uma base de fixação só, um único amortecedor e duas hastes extensoras, tá? Ou extensíveis, como você quiser falar, tá bom? Então a diferença desse talabarte em Y para o em V é que o em V a gente teria dois amortecedores, um para cada uma das hastes, tá? A gente já explica um pouco mais na prática o que tem de diferença entre eles. Então agora a gente tem que fixar essa ponta que tem o nosso amortecedor no nosso querido colaborador aqui, né? Vamos lá. Então a gente tem esse ponto de fixação aqui, que fica bem nas costas, no centro. Esse sistema aqui funciona apertando, você solta o gancho. Então a gente agora tenta enganchar e torce para dar certo. Pronto, tá aqui, está preso. Para você conseguir andar, por exemplo, na obra com isso aqui, o jeito mais prático que você tem para carregar é você prender aqui, pode virar um pouquinho aqui de lado, você conseguir enganchar nessas duas alças que você tem aqui, ó. Você engancha numa alça um lado, faz a mesma coisa do outro lado, e aí você está com as mãos livres e consegue trafegar na obra usando o seu talabarte, enquanto você não está na área de risco de queda ainda. Agora a gente vai fazer aqui o seguinte teste, e a gente vai mostrar como funciona um pouco mais o talabarte. A diferença, a regra básica do talabarte é o seguinte: você nunca pode ter mais de um amortecedor ligado a você e ao seu ponto de fixação ao mesmo tempo, nem você pode ter nada que possa bloquear o caminho do amortecedor. Então, como a gente tem aquele talabarte em Y, como a gente falou agora há pouco, vai virar um pouco aqui de costas, isso. A gente tem o quê? Se você vier aqui, como acontece muito em obra, você deixa um lado fixado e você prende um lado só do seu talabarte, caso você tenha que esticá-lo, você acaba se deslocando, o que acontece? Você está puxando, tá bom já, porque você tem um deslocamento do esticador aqui completamente estendido, ele já deveria começar a puxar aqui o seu amortecedor, que vai, portanto, estender também o comprimento e vai começar o amortecimento do impacto. Só que você corre o risco desse aqui, ó, que não tem mais muito onde esticar, o outro lado está preso em você, e ele vai esticar antes do amortecedor a fazer o serviço, e ele vai te dar um puxão aqui de lado, e de repente você vai sentir um impacto na cintura antes de você conseguir amortecer o impacto e pode causar algum tipo de ferimento. Por isso, você nunca deve usar o talabarte em Y dessa forma. Pode voltar? Então, o que acontece? Quando a gente usa o talabarte em Y, a maneira correta de se fixar é ou você fixa as duas partes do talabarte no mesmo local para que elas tenham o mesmo comprimento extensível para que você possa trabalhar, e assim você não vai ter problema, pode se fazer mesmo de novo lá, então você não tem problema nenhum, o comprimento está livre entre os dois e o amortecimento vai ocorrer da maneira planejada, correta que deveria ser. E você pode trabalhar de um outro jeito, pode voltar aqui, que é um jeito que eu não recomendo, sinceramente, porque ele pode causar um outro tipo de acidente, que é você trabalhar com ele solto. Se você tiver com ele solto, quando você estender esse aqui, um desses braços, o outro não vai atrapalhar. Porém, ele vai estar solto, ele pode te atingir. Eu não recomendo. Portanto, o talabarte em Y, você prende as duas hastes. Se fosse um talabarte em V, que tem dois amortecedores, um em cada haste, você não prende as duas. Porque, como eu acabei de falar, uma regra áurea da segurança é você nunca ter dois amortecedores para o mesmo operário. Você tem que ter um único amortecedor, tá bom? Como vocês acabaram de ver, a gente colocando ali o cinto ou explicando algumas coisas sobre o funcionamento de fixação do talabarte, essa parte é uma das partes mais importantes,
Porque a parte do gancho de se pendurar em alguma coisa todo mundo entende. E você consegue comprar por aí cintos que tem o talabarte, mas não tem o absorvedor de energia, que é uma parte muito importante. Para trabalho que você não está necessariamente pendurado, que você está, por exemplo, trabalhando na plataforma, ali numa laje que está em construção e você trabalhar na beirada, em altura, você precisa de um absorvedor de energia, porque tem um comprimento de queda, você vai ganhar impacto com a gravidade, porque você tem que se livrar de alguns obstáculos, né? Mas quais obstáculos o absorvedor de energia com o talabarte tem que te livrar? Primeiro, quando você está numa plataforma, você não pode cair dela e ter tão curto o comprimento de queda que você bata na tua própria laje ou na viga. Você não pode ter um operário batendo onde ele estava caindo. Então, ele tem que ser comprido para ele poder balançar livre embaixo da onde ele está trabalhando. Se você pensa, tem que trabalhar livre, obviamente você pensa, se está livre, ele não bateu na laje de baixo. Então, você trabalhou livre, mas ele não pode bater o pé, bater as costas na laje de baixo. Então, existe um comprimento a ser medido de todo o conjunto aqui desse equipamento, tá? Todo esse equipamento junto, quando esticado em funcionamento e isso aqui esticado, não pode ser comprimento suficiente para o seu operário, para você mesmo, se estiver usando, bater na laje de baixo. Então, vamos supor, se você está nos casos que eu tenho visto ultimamente, uma linha de vida está 1,10 m da altura da laje, e você tem uma laje de 3,5 metros, então você tem aí 1,10 m mais 3,5 m, você tem 4,60 m de queda para você conseguir, então, bater na de baixo. Na laje de baixo. É recomendável que você deixe 50 centímetros ali. Se você tem 4,60, você tem 4,10 de queda. Então o seu talabarte não pode ter, quando esticado em operação, né, na caso de queda, ele não pode totalizar mais que 4,10 metros, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando. Por exemplo, nesse exemplo, olha que legal. Tá? Então, para você tomar cuidado, porque dependendo do prédio, você tem que usar talvez diferentes tipos de talabartes ou equipamento diferenciado. Também lembrar que isso aqui, né, a ponto de fixação que vai no cinturão, no nosso caso, ele vai nas costas. Então, se a gente pensar que ele vai nas costas, geralmente das costas, naquele ponto até o pé, está escrito na norma que dá mais ou menos 1,5 m. Não dá 1,5 m, você pega um operário ali, mesmo de 1,70 m, médio, como está no meio das costas, vai dar mais ou menos 1,30 m no máximo, assim, de queda, certo? Então você tem ali 1,30 m, então eu falei tinha 4,10 metros, você tem que tirar 1,30 m ali, você vai dar 2,80 metros. Então agora você tem que o equipamento não pode dar mais que 2,80 metros esticado, porque você tem que pensar no pé do operário não bater na laje de baixo, tá bom? Então é importante que você faça esses cálculos. Seu engenheiro de segurança no trabalho, seu técnico de segurança no trabalho, quem for o responsável por essa etapa, tem que planejar esse tipo de coisa para que não te dê problema depois de alguém chegar e embargar a tua obra porque alguém se machucou e a culpa é sua, tá? Porque você tinha que ter previsto isso. Pessoa responsável. Se não tem na sua obra, peça, tá? Se você por um acaso está numa obra que não tem alguém regulamentando essa parte, é por lei necessário, tá? Então, a lei pede, faça que aconteça, tá bom? É assim que as coisas funcionam no Brasil. Vamos fazer dar certo. Bem, eu acho que é mais isso, pessoal. Falar um pouco de talabarte, tá? Espero que vocês tenham entendido principalmente a diferença de segurança entre o Y e o V. Que no caso do V você prende uma haste só, que já tem um amortecedor, a outra pode ficar presa no teu corpo, porque ela não precisa nem trabalhar, tá bom? Esse é o mais importante em relação ao Y, que no final o que puxa o teu corpo está ligado nas duas hastes, num amortecedor só. Aí no caso, prenda as duas hastes no mesmo ponto de fixação, na mesma linha de vida no qual você se pendurou, tá bom? Importante lembrar que tudo isso só funciona para quem está trabalhando em plataformas presas em linha de vida no ponto de ancoragem. Não é esse tipo de equipamento que quem vai trabalhar, por exemplo, pendurado numa estrutura, balançando o tempo todo, olhar o vento, sem estar em pé numa plataforma, vai usar. É outro tipo de equipamento que, quem sabe, se a gente conseguir acesso, se alguém desejar, a gente tenta mostrar em outro vídeo, tá bom? Então, muito obrigado a vocês, um grande abraço, te espero no próximo vídeo, espero que você goste, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você fizer isso, a gente agradece demais, porque é o que mostra pra gente que o trabalho valeu a pena de fato. O que a gente faz aí pra internet, tem muita gente fazendo um trabalho parecido, a gente quer também colaborar
pode pedir também, que a gente pode trazer assuntos conforme vocês desejarem. A gente trabalha para isso, tá bom? Então um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.